Olá, investidor! Começa a apuração das urnas nos Estados Unidos. As análises que fizemos ontem sobre as criptomoedas começam a se cumprir no dia de hoje. Deutsche Telekom passa a minerar Bitcoin. Essas notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo à Filosofia de Mercado. Olá, meus amigos, vamos começar analisando agora as eleições norte-americanas, né? Como a gente começou a falar no vídeo, tá? As eleições americanas que pelo Polymarket hoje, tá? Donald Trump estava com 69,2%, Kamala Harris com 31%. A gente vê que a vantagem de ontem para hoje aumentou bastante da Kamala para o Trump, voltou lá para casa dos 30, né? Até mais de 30, na verdade. Porém, isso daqui já não quer dizer mais nada, afinal de contas, as apurações já começaram. Eu achei muito legal esse painel que o Google trouxe para a gente. Nesse painel aqui, a gente já começa a ver os estados que começam a ter as suas apurações feitas, né? Quando a gente analisa, a gente percebe que nada mudou em relação ao próprio Polymarket, né? Afinal de contas, os estados que eram mais democratas, que eram azuis aqui, a gente nota que estão se formando em azul, né? Que são os estados que historicamente os democratas tendem a ganhar, né? Os azuis democratas e os vermelhos republicanos. Quando a gente analisa, a gente vê que está bem parecido, né? Tanto o Polymarket com esse resultado ao vivo do Google, né? Vamos chamar assim. Então, nada tem mudado, como a gente já falou nesses últimos dias. Para que um dos dois candidatos ganhe, eles precisam atingir 270 colégios eleitorais. Por enquanto, Donald Trump está com 101 colégios, Kamala Harris está com 49, né? Eu imagino que até amanhã de manhã essa eleição ela deve se cumprir, claro, né? Se eles seguirem à noite aí apurando esses votos, eu não sei se eles vão seguir ou não, sendo bem sincero. Quando a gente analisa o Senado e a Câmara dos Deputados, a gente vê que tá dando republicano, né? Ou seja, Trump, né, quer republicano na cadeira presidencial, no Senado republicanos e na Câmara dos Deputados republicano também. Diversas matérias hoje veicularam que se caso, né, em um cenário onde tanto a cadeira presidencial, tanto o Senado quanto a House fossem republicanas, o Bitcoin iria para casa dos 125 mil dólares. Então, né, pelo menos parece ser um cenário extremamente altista pro Bitcoin, né? Claro, desde que esse balance of power se cumpra. Mas quando a gente analisa as eleições americanas, ainda falta um pouquinho, né? Eu comecei a ver isso daqui algumas horas atrás. O Donald Trump estava com apenas algumas apurações, a Kamala Harris acho que estava com 4. Em questão de 1h30, 2 horas, já estamos em 100. Eu imagino que logo a gente vai ter a definição de quem será o novo presidente norte-americano e saberemos também o impacto disso no mercado cripto, né? Uma matéria que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho nela, é essa daqui, que fala que a Deutsche Telekom ela lança operações de mineração em Bitcoin, tá? Eles até falam sobre energia renovável, mas o que mais chama atenção é porque, novamente, é mais um ente estatal, né, minerando Bitcoin, né? E isso mostra o quanto não só o privado, mas os entes estatais cada vez mais estão se rendendo ao Bitcoin e como o Bitcoin não é algo passageiro, né? A gente vê grandes instituições, grandes governos, afinal de contas, a Alemanha, uma das grandes nações do mundo, né? E cada vez mais a gente vê os estados também se rendendo ao Bitcoin. Demais, não vi nenhuma matéria interessante, né? Eu imagino que devido ao pleito eleitoral, né? Tá todo mundo mais calmo, tá todo mundo esperando que a eleição se defina. Como a gente falou no vídeo de ontem, eu imagino que os dois candidatos eles estão evitando anúncios, evitando qualquer matéria que possa causar algum dano às suas campanhas eleitorais, né? Então vamos analisar a agenda econômica, tá? Quando a gente analisa a agenda econômica de hoje, né? O que teve eleição norte-americana, né? Que é no dia de hoje, ela está se cumprindo, né? Ainda não acabou a apuração.
Um outro dado que veio aqui foi o PMI, que a gente comentou ontem, né? O PMI veio um pouquinho abaixo. Para quem não sabe, o PMI ele é um indicador econômico que fala sobre o desempenho tanto dos setores industriais quanto de serviço da economia americana. A gente viu que ele veio um pouquinho abaixo. Não é nada de se assustar, mas não atingiu aquilo que era esperado. Então, já acende um sinalzinho ali amarelo, né? Mas vamos ver, né? Afinal de contas, não é só isso. Daqui 2 dias a gente tem a reunião do FONC. Isso daqui é o que vai mexer com o mercado de forma mais expressiva. Afinal de contas, tem 96% de chance de que na reunião do FONC eles cortem 0,25 a taxa de juros americana, né? Taxa de juros americana que está em 5%, com esse corte de 0,25, ela vai para 4,75, que é um estímulo muito forte para a economia americana, ou seja, essa semana tem 2 notícias que podem ser muito boas para o Bitcoin, tanto a questão desse corte da taxa de juros, quanto a decisão eleitoral, né, que a gente espera que aconteça. Quando a gente analisa a taxa de juros, a inflação, desculpa, a gente vê que ela está caindo, exatamente por isso que o FONC e o Federal Reserve já anunciam esse corte. Afinal de contas, a economia americana, se eles esperarem mais, pode cair em uma recessão. Caindo em recessão vai ser mais difícil ainda a recuperação econômica, o que não seria bom nem para as criptos, nem para a economia norte-americana de forma geral. Acho que de notícias por hoje é só. Vamos analisar agora o que importa, que são as criptomoedas, né? Hoje, quando a gente olha pro Crypto Bubbles, a gente vê que tá um mar verde, né? Tá muito bonito, completamente diferente de ontem, né? A gente vê aqui diversas altcoins, diversas criptos, diversas meme coins em alta, uma alta muito bonita. Vamos começar analisando o mercado, que é aquilo que a gente gosta. Como eu falei na chamada, tá? Achei muito legal porque muitos movimentos cumpriram aquilo que a gente falou que iria acontecer ontem, tá? Eu vou deixar o vídeo de ontem aqui no card para quem não viu ver e depois comparar, né? Porque a gente fica muito feliz pelo trabalho que a gente está entregando com seriedade, com honestidade. Quando eu faço esses vídeos, eu faço análise para vocês, mas da forma como eu viria, como eu operaria, tá? Então, quando a gente analisa o S&P 500, a gente vê que o S&P 500, ele veio até a média móvel de 9, né? Ele não chegou a tocar o topo anterior, seria interessante ele tocar esse topo anterior, mas a gente já vê uma força mais compradora, afinal de contas, esse candle aqui tá no segundo dia, tem mais 3, mas quando a gente analisa no diário, a gente vê que ele tá cumprindo aquilo que a gente falou. Eu falei ontem que o ideal seria a gente ver um candle que rompesse essa consolidação desses 3 dias, as médias móveis e, se possível, esse gap. Ele não cumpriu ainda o gap, mas a gente vê que esse candle de força é muito forte. Isso daqui é uma indicação altista de que, pelo menos pro curto prazo, a gente tende a ver o S&P 500 lá na casa dos 5.870, que seria o topo anterior, e se romper o topo anterior, ele vai lá para casa dos 5.994, tá? O que seria um topo histórico de S&P 500. A gente sabe que o S&P 500 ele é o termômetro dos mercados no mundo, então quando o S&P 500 sobe, tudo sobe, né? Então o S&P 500 seria muito positivo pro Bitcoin. Quando a gente analisa o Bitcoin, vamos começar analisando o gráfico semanal. Eu falei ontem para vocês desse shooting star que foi formado aqui numa região de semanal, né? Um shooting star que é um padrão vendedor, né? Tornou até esse movimento um pouco feio, afinal de contas a gente esperava que esse candle fechasse na máxima, para daí a gente nessa semana, com uma possível vitória do Trump, ativar esse trade, o trade continuar seguindo, né? Como a gente comentou, na região do 74 tem muita força vendedora. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o card do vídeo aqui também, para que vocês entendam melhor o porquê que a região de 74 mil pontos é tão importante pro Bitcoin e pro mercado cripto. Afinal de contas, o Bitcoin ele tende a ser um benchmark para as criptos, né? Mas quando a gente analisa o gráfico diário, a gente sinalizou ontem, né, que o Bitcoin ele estava em uma tendência de alta, ele estava andando nessa linha de tendência inclinada, ele estava com topos e fundos ascendentes. A gente sinalizou que o ideal era o quê? Era o Bitcoin fazer um candle que rompesse esse candle vermelho
e as médias móveis e que ele fosse ativado, foi exatamente o que ele fez. No dia de ontem ele fez. O dia de ontem, na verdade, né, ele finalizou agora há pouco, então agora há pouco ele fez esse candle que a gente falou, e esse candle que já seria o candle de hoje para amanhã, ele ativou o movimento que a gente anunciou ontem, né? Então o Bitcoin agora ele acaba de ativar mais um movimento altista que vai levar ele lá para casa dos 74, que é onde a gente mencionou o vídeo, que é uma região de venda muito importante. O Bitcoin, quando ele chegar aqui, ele tem que romper essa região, e se romper e se manter acima, ele tende a ir muito mais além. Quando a gente analisa as projeções, tá? Desse rompimento que nós anunciamos, a gente vê que o Bitcoin ele vai lá para casa de 74.231 em um primeiro momento, e em um segundo momento ele vai bater na casa dos 78. Depois disso ele tende a corrigir e a seguir com a alta, né? Talvez aos 96 ou 97, que é o que a gente acredita, ou até nos 100 mil pontos, como muitos têm dito, como o Michael Saylor já falou algumas vezes, ou até no 125, que é a previsão para caso Donald Trump e os republicanos levem a cadeira presidencial, o Senado e a Câmara, né? Então, pro Bitcoin é isso, o Bitcoin tá muito bonito. Ethereum, eu não vou falar muito de Ethereum, porque Ethereum, apesar de ter sido um dia de alta para todas as criptos, a gente vê que ele se manteve abaixo das médias móveis, está numa região de consolidação, então não tem muito o que analisar. O segredo do mercado é operar tendência. Se você não operar tendência, sua probabilidade de ganhar dinheiro é muito baixa. Ethereum não está com uma tendência definida, então a gente precisa retirar esses ativos, tirar o nosso dinheiro desses ativos e encontrar ativos que estão em tendência. Binance está numa situação muito parecida, olha, a gente vê que não tem uma tendência, né? Tá aqui entre as médias móveis, não vamos analisar. Solana, quando a gente analisa Solana, tá muito bonita. Solana também foi uma moeda que foi uma das criptos que a gente analisou ontem, que a gente falou que o pessoal deveria ficar esperto. Quando a gente analisa Solana no gráfico semanal, a gente vê que tinha uma linha de tendência de alta aqui, tá? Eu vou pegar aqui. Tinha uma linha de tendência de alta aqui. Solana quebrou essa linha de tendência de alta. Ela fez um pivô aqui também. Por que ela fez um pivô? Porque ela fez um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais alto, um novo topo mais alto, e ela começa a fazer um fundo aqui. Esse fundo, ele se encontra exatamente nos topos anteriores rompidos, que antes era resistência, agora são suportes, na média móvel e também nessa LTB, que vem lá de 18 de março, né? Então aqui era um ponto que a gente indicou ontem muito bom para compra. Se os amigos... Opa! Problemas técnicos, blackout aqui, mas se os amigos pegarem o vídeo de ontem, vocês vão ver. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente mencionou que o que Solana deveria fazer era fazer esse candle de alta, assim como o Bitcoin, ela fez esse candle de alta, ela rompeu as médias móveis, e agora no candle que está começando agora, ela já ativou, ou seja, isso daqui tende a levar a Solana lá para cima. Quando a gente analisa os alvos de Solana, a gente vê que Solana tá indo buscar a primeira região de 191, que seria mais ou menos o topo anterior, e depois ela tende a buscar lá o topo histórico, né, com alvo em 215. Então, acabou de ser ativado, a expectativa é de alta. Vamos esperar que Solana cumpra aquilo que a gente espera. Quando a gente analisa XRP tá muito parecido com Ethereum, né? E Binance, né? Não tem uma tendência definida. Não há muito o que falar aqui, é perda de tempo. Dogecoin a gente falou ontem sobre esse 9.1, né? Novamente eu convido os amigos para que vejam nosso vídeo de ontem, que vocês vão ficar impressionados com a análise. Dogecoin no semanal a gente falou ontem que ele estava extremamente esticado. Não só esticado, a gente falou sobre esse shooting star, só que o Dogecoin ele acabou de ativar um dos padrões mais fortes da análise técnica. Por quê? Porque quando a gente vê um candle desse daqui de reversão em um topo, esse sinal é extremamente baixista. O que isso quer dizer? Quem formou esse candle, quem começou a vender esse candle, vendeu, né? Deve estar com a sua região média vendida aqui, o stop desses caras estão aqui e o gatilho para buscar uma baixa está aqui. Quando o Dogecoin sobe, e ele frustra todos esses vendidos, o que ele acaba fazendo aqui? Ele acaba ativando todos os stops de todo mundo que estava vendido, ou seja,
todo mundo que vendeu aqui começa a estopar aqui. Daqui para cima tem um movimento de propulsão dobrado do preço. E é exatamente o que a gente está vendo agora pelo gráfico diário. Olha, a gente falou ontem que Dogecoin ele já estava fazendo o pivô. Quando a gente analisa o pivô, a gente já analisa aqui, ó, um fundo, um topo, um fundo mais alto, um topo mais alto, outro fundo. Aqui já era uma tendência de alta, mas o ideal era ele romper essa order block aqui. Nessa order block ele rompeu, ele corrigiu. A gente mencionou sobre esse 9.8. Confesso que eu não estava muito esperançoso nele, exatamente por ele estar muito esticado. Ele já vinha subindo, olha, há muitas semanas, né? Mas mesmo assim ele tá tão forte que ele não ligou para nada que eu falei, para análise técnica clássica, e subiu, né? Então ele acabou de ativar, não só isso, ele ativou os stops de todo mundo aqui no topo. O alvo de Dogecoin agora tá lá na região dos... Primeiramente, deixa eu deixar para cá. Primeiramente na região do topo anterior, ele já rompeu, né? Em segundo momento ele vem para buscar não o topo histórico, mas o segundo topo antes do topo histórico aqui. Então ele tende a buscar essa região. Vamos ver se ele vai cumprir isso ou não. Mas ainda assim, eu acredito que o Dogecoin ele tá merecendo um descanso, né? Até para que após esse descanso ele possa continuar com essa pernada de alta ainda mais forte. Então é esperar. Tron era outra que estava extremamente forte, tá? Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê que ela também estava esticada, ela começou a recuar. Esse recuo em Tron é muito natural, afinal de contas ela já estava uns dias de alta, ela também atingiu uma região de topo. Se no Bitcoin a gente viu que lá tem muitas vendas, né? Muitas vendas a descoberto, como eu recomendei que os amigos vejam o vídeo de ontem. Aqui eu imagino que em Tron seja a mesma situação. Tem muita gente vendido aqui para segurar o preço abaixo dessa região, né? Esperando ganhar também nessa correção de Tron. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê que Tron já perdeu as médias móveis, né? Tá em topos e fundos ascendentes, mas perdeu a média móvel, perdeu esse topo anterior aqui. O ideal para Tron era a gente ver um candle de alta aqui, um candle de alta que se formasse aqui, rompendo as médias móveis, muito parecido com o de Bitcoin, como a gente mencionou, ó. Olha, o de Bitcoin foi exatamente esse. A gente gostaria de ver esse mesmo padrão aqui em Tron, ou seja, um candle que fechasse acima, outro candle que rompesse a máxima. Por quê? Porque aí ele iria impulsionar todo esse movimento de alta, ele viria com força para romper os dois topos anteriores e daí buscar novos topos históricos, né? Cardano também está consolidada, não tem muito o que falar, é a gente esperar. Das análises de criptomoedas, né? As que a gente achou mais interessante foi Tron. Vamos ficar de olho em Tron, vamos esperar essa alta. Solana ativou essa alta, agora é esperar que ela alcance aqueles alvos, né? Que a gente mencionou anteriormente. Bitcoin também. Bitcoin é esperar que ele continue essa alta, mas todas essas altas, todos esses movimentos que a gente mencionou, está na dependência também da decisão eleitoral norte-americana, então a gente precisa esperar, tem que ter um pouco de paciência. Donald Trump pode ganhar, mas se ele não ganhar, ele vai frustrar muita gente, né? Tem muita gente apostando tudo aí na vitória do Trump, mas é melhor a gente esperar, é melhor a gente ser paciente, porque o dinheiro não leva desaforo, e no mercado essa máxima é ainda mais potencializada. As eleições americanas seguem, né? A gente vê que a Kamala Harris deu uma aceleradinha aqui, o Donald Trump está com 101 dos colegiados eleitorais, e agora é esperar, amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, deem um like, comentem embaixo. A gente também tem as nossas redes sociais, que seria o Filosofia de Mercado no Instagram, tá bom? Siga a gente e amanhã a gente vem com mais um vídeo. Muito obrigado e até a próxima.